Consultório de Psicologia, com o Dr. Luís Lameira. Bem-vindo a mais uma edição do Consultório de Psicologia na Onda Viva, consultório da autoria do Dr. Luís Lameira, e hoje aqui, mais uma vez, com o tema habitual da psicologia, mas hoje o tema escolhido é a perturbação de stress pós-traumático. Doutor, o que é esta doença? Bem-vindos, caros ouvintes. Efetivamente estamos a falar de uma perturbação, isto é, algo que se torna extremamente angustiante para um indivíduo que sofre desta patologia mental. É preciso recuarmos algumas décadas atrás e contextualizarmos esta doença na história. Ou seja, esta doença foi, digamos que, descoberta e associada, aliás, com o nome neurose de guerra, após a Segunda Guerra Mundial. E era única e exclusivamente rotulada em termos militares, no âmbito militar, no seio militar. Isto é, indivíduos que tinham passado por acontecimentos traumáticos na guerra, e esses mesmos acontecimentos refletiam-se num trauma, e esse trauma influenciava depois o cotidiano do indivíduo, mesmo quando ele saísse do contexto de guerra, dos treinos, e mesmo aconteceu mesmo com uma alta taxa de prevalência em prisioneiros da Segunda Guerra Mundial. Estou a referir-me mais concretamente a 29% de indivíduos que foram feitos prisioneiros na Segunda Guerra Mundial, passados 40 anos, sofriam dos sintomas que eu já vou referir. Ora bem, e o que é que leva uma pessoa a sofrer perturbação de stress pós-traumático? E eu colocava outra questão: o que é que leva a sofrer e em que período da vida que aparece? Quantos anos são necessários para que possa acontecer com regularidade? Muito bem. Para ser diagnosticado um indivíduo com perturbação de stress pós-traumático, terá que ter no mínimo 18 anos. Mas referindo-me concretamente e começando pelos acontecimentos, estamos a falar de episódios violentos de guerra. Refiro-me também a catástrofes naturais, naufrágios, muito em voga, vivemos aqui numa zona de pescadores. Estou-me a referir também a assaltos. Estamos a falar à volta de, arredondando os números, 30% de indivíduos na nossa realidade em Portugal que sofrem de stress pós-traumático, que está relacionado à causa de assaltos violentos. E estou-me a referir a acontecimentos muito violentos para a pessoa ou para alguém muito querido, muito próximo, em que a pessoa tenha estado presente e vivenciado de forma direta ou indireta um episódio, por exemplo, um acidente de viação grave, com um filho, com um irmão, com uma mãe, e a pessoa vai desenvolver um trauma, ou melhor, substitua o vai por pode desenvolver um trauma, porque há pessoas, já vamos mais daqui a pouco, com maior ou menor predisposição para, digamos que, desenvolver esta mesma perturbação. Entretanto, qual foi a outra questão que me colocou? A questão foi os sintomas e em que fase da vida é que pode acontecer. Isto é, uma pessoa num stress traumático, por exemplo, de guerra, pós-guerra, um jovem de 20, 22 anos que participou numa guerra, por exemplo, quanto tempo depois, é quando chega à idade sénior, ou pode ser de imediato? Como é que se desenvolve Muito isso? Bem. E quais os sintomas? É o seguinte, a partir dos 18 anos, até quase ao término da vida do ser humano, qualquer um pode desenvolver um trauma. No entanto, nós sabemos, enquanto estudiosos desta perturbação, que há determinadas faixas etárias em que o indivíduo é mais propenso a desenvolver esta perturbação. Estou-me a referir a jovens adultos. Também, os estudos não são muito conclusivos, mas indiciam que um jovem adulto tenha determinados comportamentos de risco, como, por exemplo, conduzir a alta velocidade, sobre efeitos de álcool, estupefacientes, e também gosta de estar sujeito a determinadas experiências que potenciam elevar a adrenalina na sua mente. No entanto, é preciso também haver aqui um paralelismo com o género feminino. As mulheres sofrem mais de perturbação de stress pós-traumático. E porquê? Isto devido ao facto das mulheres apresentarem uma dimensão superior na personalidade delas ao nível do neuroticismo, que leva também, os estudos são conclusivos quanto a isso, as mulheres são alvo da depressão em mais larga escala do que os homens. No que respeita aos sintomas, estamos a falar de indivíduos que são atormentados por imagens mentais, por pesadelos e pensamentos relacionados com o trauma.
o indivíduo não se recorda pormenorizadamente aquilo que se passou. Ele vai vivenciar em determinadas situações do seu cotidiano que nada têm a ver com o trauma, vai vivenciar essa mesma experiência que se passou. Ele vai estar sempre em alerta, vai sentir dificuldades em concentrar-se, vai ser alvo de sonolências, muitas vezes vai acordar durante a noite com os chamados terrores noturnos. E uma questão muito curiosa que pode colocar quando sentir que está na presença de alguém que sofre de perturbação de stress pós-traumático. O que é que pensa do seu futuro? Que projetos é que tem? A pessoa não consegue esquematizar um caminho a médio ou longo prazo. E outro aspecto bastante interessante, mas preocupante, na doença. A pessoa sente-se amorfa emocionalmente. Eu passo a explicar. Tem dificuldade em sentir determinadas emoções como paixão, desejo, condescendência pelo outro. Está fria, não por dizer respeito à personalidade em si da pessoa, não por uma questão de caráter, mas sim porque está perturbada. Agora é preciso saber distinguir quando é que ela se dá pós-trauma. Temos uma perturbação de stress pós-traumático aguda que se dá entre 1 a 3 meses após ocorrer o trauma, começam os sintomas que eu acabei de referir, e temos a perturbação de stress pós-traumática tardia, que começa a revelar a partir dos 6 meses após o trauma. Quando eu digo a partir dos... Mas isso pode ser imediato, isto é, após o trauma pode-se ter logo o reflexo do stress pós-traumático. Mas para ser diagnosticada temos que aguardar cerca de 1 mês para estes comportamentos serem repetitivos no seu cotidiano. Porque quando nós estamos a falar de uma perturbação, nomeadamente esta que nós estamos agora a discutir, temos que ter consciência que uma patologia mental influencia a esfera doméstica do indivíduo, isto é, o casamento, a relação com os filhos, etc., a esfera profissional, o seu sucesso empresarial, profissional, o investimento que faz no dia-a-dia no seu trabalho, e também a sua esfera social, o envolvimento com os seus amigos, atividades recreativas, corporativas, lúdicas, isto é, o lazer. Estas 3 esferas têm que ser influenciadas negativamente para que efetivamente diagnosticarmos o indivíduo com perturbação de stress pós-traumático, para além de alguns dos sintomas que, muito resumidamente, eu acabei de referir agora. Muito bem. Dr. Luís Lameira, uma outra questão já me disse aí que as mulheres são mais propensas. Que números é que há em concreto desta doença em Portugal? Em relação ao género, diferença entre homens e mulheres, não consegui pesquisar estudos conclusivos, mas estamos a falar de uma realidade em que, desde que apareceu o conceito de perturbação de stress pós-traumática, já foram após a Segunda Guerra Mundial, já foram diagnosticados mais 620 mil indivíduos em Portugal. Neste momento, em Portugal, estão presentes à volta de 420, 430 mil indivíduos com esta mesma perturbação. Alguns deles que combateram nas ex-colónias. Sim, os do ultramar acabam por ter reflexos agora mais tarde, é isso? Correto. Acabam por ter, muitos deles ainda têm presentes esses sintomas, mesmo após 40, 50 anos depois de combaterem. Referi há pouco, arredondando os números para 30%, de indivíduos que foram alvo de assaltos violentos. À volta de 20% estamos a falar de indivíduos que foram vítimas ou estiveram presentes em acidentes graves de viação, e também depois temos percentagens um pouco mais residuais, digamos assim, indivíduos vítimas de abusos também sexuais. Quer dizer que pessoas que sejam violentadas, e disse há pouco, num assalto, numa violação, acaba por poder, como também frisou, ter o stress pós-traumático, mas mais tarde também, a tal questão também averiguar o prazo em que acontece e se é recorrente. Correto. E outra pergunta, que em contexto clínico podemos colocar um paciente em que nós suspeitamos que ele sofre de stress pós-traumático, em que o diagnóstico ainda não está, digamos que rotulado, passa a expressão, é o seguinte: recorda-se do episódio pormenorizadamente? O indivíduo vai dizer que não se recorda pormenorizadamente. E nós em consulta não fazemos isso, dá mau resultado. Ou melhor, a pessoa tem que ter consciência que foi vítima de um acidente de viação, ou que em situações mais graves, a nível de descarga emocional, foi vítima de um abuso sexual. Mas não interessa os pormenores. Porquê? Porque os estudos indicam-nos o seguinte. Eu vou tentar traduzir isto para senso comum. Imaginemos, tem uma peça de decoração em casa e não gosta dela, no entanto não pode colocá-la na rua. O que é que eu vou fazer? Ou seja, eu refiro-me à casa à mente. Eu tenho que fechar num sítio para que não se veja uma pequena arrecadação. E vamos trancar essa arrecadação
E essa peça decorativa que não pode ser expulsa de casa, se está dentro da sua mente, vai ficar aí fechado o episódio. Não interessa saber os pormenores, a pessoa tem que ter consciência que efetivamente foi algo num episódio perturbador, tanto para si, aos seus olhos, na sua autoavaliação, como para a sociedade, o estigma que poderá sofrer, se for no caso da violação e dos tais famigerados episódios de pedofilia. No entanto, há que arrumar. Está ali, não interessa falar disso. E esse é o papel do psicólogo, ajudar a fechar isso na mente. O papel do psicólogo é compreender o que se passou, passado, presente, até que ponto é que ainda afeta, que tipo de pensamentos é que potenciam comportamentos disfuncionais no dia a dia. Estamos a falar dos tremores, perturbações da ansiedade regulares, o vivenciar os episódios traumáticos, e o psicólogo tem como objetivo principal autonomizar o indivíduo. Isto é, com base em algumas consultas, dependendo da pessoa, poderá ser 5, 10, 15, 20, a pessoa sentir-se autónoma para conseguir gerir as suas próprias emoções. E é interessante, a psicologia tem realizado estudos fantásticos, temos desenvolvido técnicas extraordinárias para podermos recuperar os indivíduos à sua vida ativa, para voltarem a ser bons maridos, boas esposas, bons pais, bons filhos, bons cidadãos, como um todo. Em suma, quais as pessoas que correm maior risco de virem a sofrer um tal? Normalmente são as pessoas que são mais sensíveis em determinados episódios do dia-a-dia, são mais impulsivas, digamos assim, são pessoas em que infelizmente a sociedade ainda rotula como fracas psicologicamente, que é um termo que é muito antiquado e que deveria já, estou aqui a sensibilizar as pessoas para não... para o futuro, para falar sobre o que é isso. Para sensibilizar as pessoas a utilizarem esse termo. Normalmente, já me perguntaram, será que efetivamente todas as pessoas que passam por um acontecimento de violação, de um acidente de viação grave, vão sofrer perturbação de stress pós-traumático? Não, não todas. Entre 10 a 20% dessas pessoas poderão vir a sofrer dessa perturbação. Mas eu queria voltar só um bocadinho atrás para falarmos em relação à intervenção. Nós temos desenvolvido, nós psicólogos, estudos ao nível da intervenção rápida e eficaz, e muitas vezes, em determinadas situações, sem o auxílio dos psicofármacos, isto é, medicamentos para a mente. Que é o seguinte, a EMDR, que está muito em voga, que não é nada mais, nada menos que aproveitarmos o movimento ocular do indivíduo, vamos usar o movimento ocular, manipular o movimento ocular do paciente com perturbação de stress pós-traumático. Claro que é uma técnica, estou aqui a resumir, mas é bastante complexa, e dessa forma vamos ligar determinadas ideias entre os dois hemisférios com esse movimento ocular. O que é que isso vai reproduzir? O indivíduo vai desensibilizar-se em relação ao episódio, ou seja, distanciar-se emocionalmente em relação àquilo que se passou e reprogramar a forma como vê esse episódio traumático, pura e simplesmente através do movimento ocular. Estamos a falar de uma estratégia... Vai ver o caso de outra forma. Ou seja, eu costumo dizer aos pacientes, quando realizamos esta estratégia em consulta, que, no fundo, ele vai ver o seu episódio como se estivesse a visualizar uma novela. Ou seja, ao longe, distanciar-se desse episódio emocionalmente. Muito bem. Doutor, que diferenças então aqui há entre as fobias e o stress pós-traumático? Por exemplo, o fóbico, o indivíduo que sofre de uma fobia ao nível da condução dos carros. Ele vai entrar num carro, até pode ser um passageiro, correto? E vai logo sentir aqueles tremores, a ansiedade, até pode mesmo desmaiar. No entanto, se não for sujeito a esse estímulo, eventualmente não se recordará mais dessa mesma, entre aspas, essa expressão, a ansiedade. Agora, o indivíduo que já foi alvo de um episódio traumático ao nível de viação, que esteve a conduzir ou esteve direto ou indiretamente relacionado com um episódio desse género, e ele poderá acordar durante a noite com esses tais tremores e esse sentido de alerta. Isto é, não tem que haver um estímulo na perturbação de stress pós-traumático, enquanto na fobia tem que haver um estímulo. Muito bem. Por exemplo, eu sou um fóbico ao nível dos cães, e eu tenho que passar por um cão para sentir a ansiedade, uma ansiedade exagerada, mesmo que isso racionalmente não simbolize uma ameaça para mim. Agora, é diferente de eu ter sofrido um trauma com os cães e acordar durante a noite e não tenha que estar concretamente, fisicamente à minha frente o cão. Estão-me a fazer perceber a diferença? Sim. E essa ansiedade que existe e que depois, durante a noite, vai tendo, agudiza-se ao longo do tempo? Poderá agudizar-se ou não. Aqui agora tocou num ponto essencial que eu já me ia esquecendo de referir, que é o seguinte: os estudos indicam-nos que os indivíduos que prolongam no tempo este tipo de sintomas são indivíduos solteiros, que vivem sozinhos, pobres e isolados socialmente.
aqueles indivíduos que poderão ultrapassar melhor a perturbação de stress pós-traumático são indivíduos que recorrem à ajuda de técnicos de saúde mental, nomeadamente o psicólogo, e que têm um grande suporte familiar e social por detrás. É importantíssimo esse suporte e não vamos escondê-lo. E é crucial para ele conseguir ultrapassar e tornar-se funcionalmente ao nível daquelas 3 esferas que eu falei anteriormente: o ambiente caseiro, familiar, social e profissional. Vamos dar uma nova vida ao indivíduo, torná-lo autónomo emocionalmente e gerir as suas próprias emoções. Para considerar-se que uma pessoa sofre de stress pós-traumático, tem que estar nessas 3 vertentes a falhar. No fundo, tem que estar a correr mal familiarmente, tem que estar a correr mal profissionalmente. Essas 3 esferas têm que ser afetadas. Exatamente, só aí é que se detecta, porque ele pode correr mal, mas isso é uma questão de relacionamento, pode não ter nada a ver com o stress pós-traumático. Correto, e no fundo há que referir outro aspecto importante: nós temos pequenos traumas que nos afetam, mas muitas vezes é só a nível profissional, um dia corre mal e perdura se calhar 1 ou 2 meses, mas depois passa, uma discussão familiar que depois acaba por passar, ou mesmo se acabar por não passar, há uma zanga, mas isso não tem que refletir obrigatoriamente a nível profissional e com a relação com os nossos amigos. Mas agora, quando essas 3 esferas estão interrelacionadas, alto, para aí, temos aí uma perturbação, vamos ver qual é, e seguindo aqueles sintomas que eu referi há pouco, aquela lista, estamos na presença de perturbação de stress pós-traumático. Eu há uns tempos tive cá alguns convidados de guerra que estiveram no ultramar, e de facto dizia-me que durante a noite, ainda hoje, e já passaram 50 anos, ainda hoje acorda assustado a viver um momento que vivia lá de guerra, em plena guerra. No fundo, essa é uma pessoa que pode estar com algumas perturbações de stress pós-traumático. Correto, corroboram os sintomas que eu referi há pouco, os tais ataques noturnos, a vivenciar como estivesse na situação no local há 40, 45 anos atrás, e efetivamente são pessoas que, além do suporte familiar das pessoas próximas dele, queridas, afetivamente ligadas a essa pessoa, terem que investir ainda mais no indivíduo. Esse indivíduo terá obrigatoriamente que, entre aspas, ser acompanhado psicologicamente. Muito bem, e esse é o papel de um psicólogo como o Dr. Luís Lameira. O papel do psicólogo é autonomizar o indivíduo, saber gerir as suas emoções. E ele, ao saber gerir as suas emoções... E, no fundo, sabê-lo ensinar a distanciar-se do stress, do trauma que teve. Correto, ou seja, o trauma que teve, ele não vai vivenciar na primeira pessoa. Ou seja, ele vai vivenciá-lo de uma outra forma, distanciado emocionalmente, como se estivesse a ver um filme de guerra. Ou seja, está ali o filme, já passou e não vai afetá-lo emocionalmente, de forma alguma, porque é um medo irracional. Ou seja, esse medo não existe. Essa habilidade de passar de personagem a ator, a espectadora. Quanto tempo demora num tratamento, doutor? Depende. Tem a ver com a pessoa em si, não é? Depende da adesão ao tratamento. Há pessoas que não querem, e ponto final, e temos que respeitar, não querem tocar sequer em pequenos pormenores, em pequenos detalhes do trauma, mas a maioria, e os estudos indicam-nos, que a maioria das pessoas adere, está sensibilizada para o tratamento e, efetivamente, dependendo de determinadas características dos indivíduos, ao nível da dimensão que eu falei há pouco do neuroticismo, 3, 6 meses ou 1 ano, é perfeitamente possível que esses sintomas se desvaneçam quase na totalidade. Eu disse há pouco que aqui estamos numa zona pescatória e há muitos pescadores que já sofreram acidentes no mar e com sobrevivência, e são potenciais pessoas para terem um stress pós-traumático, como disse. São potenciais pessoas para terem stress pós-traumático. No entanto, há que referir que são comunidades muito unidas, têm um grande suporte social, têm um grande suporte familiar. E já estão habituados a ver essas vivências também. E que também já estão habituados nesse tipo de áreas. Ou seja, já estão muito familiarizados com esse tipo de episódios. Não quer dizer que não possam sofrer de stress pós-traumático. Aliás, os estudos estão aí, são muito taxativos. E entre 10 a 20% das pessoas que passam por episódios traumáticos vão sofrer de uma perturbação de stress pós-traumática. Doutor, vamos à frase da semana? Muito bem. A perturbação de stress pós-traumático faz toda a esperança parecer angustiante. Doutor, vamos concluir. Mais uma vez lhe agradeço por nos abrir as portas do seu consultório. Eu é que agradeço a Quem precisar dos seus serviços profissionais no âmbito da psicologia, o que é que pode fazer? Poderão contactar-me para o 91 524 56 e também agradeço desde já primeiro a disponibilidade, mais uma vez reforço, por estarem presentes no meu equipa de Onda Viva, produção, estar presente no meu consultório no Campo 24 de Agosto, junto ao Hotel Vila Galé,
refiro-me à cidade do Porto, e também dou consultas em Barcelos, nomeadamente na freguesia de Manhente. Mais uma vez deixo aqui o meu contacto, 91 500 24 56. Obrigado por participar mais uma vez no consultório de psicologia. Despedo-se do Otávio Correia e do Dr. Luís Lameira. Nós voltamos no próximo programa. Consultório de Psicologia com o Dr. Luís Lameira.